mestrado profissional em Diversidade e Inclusão, da Universidade Federal Fluminense. É membro da Comissão para Estudos e Propostas para Alunos com Necessidades Especiais. Membro do Conselho Estadual para Política para Pessoas com Deficiências. É líder do grupo de pesquisa, produção de materiais didáticos acessíveis para pessoas com deficiências em contextos formais e informais da educação. Medalha de Paulo Freire pelos serviços prestados no campo da educação especial no município de Duque de Caxias. Vamos, então, passar a palavra para a nossa ilustríssima professora doutora Edicleia e pedimos também que a senhora faça a sua audiodescrição. Muito obrigada, professora Edicleia, por estar conosco nessa manhã e dividir os conhecimentos. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Edicleia. O meu sinal é a letra D em Libras, e o sinal ocorre à frente do meu nariz, a posição de cima para baixo, correspondendo ao amarelo, e a letra E é da configuração em língua de sinais. Então, é dessa forma que se configura o meu nome em Libras, tá? Bom, eu tenho pele clara, cabelo claro, com reflexos naturais da idade e também reflexos louros. Estou usando um óculos verde, blusa preta e ao fundo um jarro com flores. Agradeço imensamente a doutora Cristina, a doutora Tiana, a doutora Viviane, todos os coordenadores do curso, por essa oportunidade da fala nessa manhã de temática a mim tão cara, né, e tão grata, que é a questão das classes hospitalares e atendimento domiciliar. E também ao longo do curso nós vamos nos encontrar, porque eu coordeno o módulo de impedimento intelectual com toda a minha equipe. Podemos iniciar, então. Bom, o tema dessa manhã é atendimento educacional, hospitalar e domiciliar. Bom, essa é a primeira foto, vamos fazer uma descrição, é uma foto do nosso acervo, é uma criança, né, um aluno de classe hospitalar, na mão direita ele está usando um equipo, que é para receber soro e medicamentos, e ele está brincando com letrinhas de macarrão e construindo palavrinhas sobre o desenho de uma sopeira, né, uma xícara grande, uma sopeira, fazendo uma atividade sopinha de letras, né? O objetivo é para que nós possamos mostrar como, né, mesmo com os impedimentos físicos que uma criança tem no momento de uma internação hospitalar, a possibilidade dela estar desenvolvendo uma atividade prazerosa. Bom, o atendimento educacional especializado em ambiente hospitalar e domiciliar é uma modalidade de oferta educacional para pessoas que se encontram em impedimento de frequentar as classes comuns por questões de saúde momentâneas ou permanentes. Então, ela é uma modalidade que também ontem conversamos bastante nas palestras a respeito da transversalidade do atendimento educacional especializado, da educação especial, e o atendimento educacional também, o ambiente hospitalar e domiciliar, ele transversaliza os diversos níveis de educação, da educação infantil até o ensino superior. Vamos, então, conversar um pouquinho sobre o contexto brasileiro e as legislações, um pouco da história das legislações que garantem esse atendimento. Se nós formos observar, nós temos
já em 1969, o primeiro decreto 1044, de 21 de outubro de 1969, que já dispunha sobre o tratamento excepcional aos alunos portadores de afecções. Tá? O termo portadores podemos até utilizar num sentido entre aspas, mas nós não podemos mudar o texto da legislação da época. Esse termo portador hoje já não está em desuso, mas a legislação não foi mudada, então nós temos que respeitar o que está escrito na legislação quando formos, enfim, definir. O decreto 72425, de 4 também de 1973, que criou o Centro Nacional de Educação Especial, o CENESP. Então, o primeiro modelo, estrutura de educação especial brasileira, que veio organizado e proposto pelo CENESP, já identificava o atendimento hospitalar e domiciliar como uma modalidade de atendimento também aos alunos da educação especial, que era até nesse modelo, se chamava modelo de cascata, o modelo mainstream, então são os vários níveis de oferta das modalidades de atendimento. Então, desde o início, o nascedouro da educação especial, enquanto um sistema federado de ensino e propositivo para estados e municípios, esse atendimento já se encontrava previsto. A Lei 7853, de 89, que trata dos direitos das pessoas com deficiência, no artigo 2º, inciso 1º, a linha D, assegura também obrigatoriedade de oferta de programas de educação especial em unidades hospitalares e congêneres. Uma resolução também do Conselho da Criança e do Adolescente, de 13 de outubro de 95, também é recomendativa do direito desse atendimento. O anterior, por gentileza, acho que... Sim, estamos corretos, por favor, pode passar o próximo. Ok. Bom, a Política Nacional de Educação Especial, a primeira política de educação especial que vai, na realidade, definir de uma forma como até utilizamos na contemporaneidade, foi a política de 94, que define as classes hospitalares como aquelas ofertadas no ambiente hospitalar para crianças e jovens internados que necessitam de educação especial que estejam em tratamento hospitalar. E atendimento pedagógico domiciliar, o atendimento educacional que ocorre em ambiente hospitalar, decorrente de problema de saúde, que impossibilite o educando de frequentar a escola ou esteja ele em casas de passagem, casas de apoio, casas-lar e ou outras estruturas de apoio da sociedade. Então, vejam só, embora o nome atendimento pedagógico domiciliar, a princípio, imagine-se que seja o atendimento, a modalidade ofertada no lar, esse conceito de lar, ele se expande, por exemplo, para uma casa de apoio, que isso é comum, não é comum no Brasil, por exemplo, crianças em tratamento de câncer, que precisam ficar próximas à unidade de referência de tratamento, e suas moradias são, muitas vezes, em outros municípios, às vezes até em outros estados, e precisam, então, ficar com o seu cuidador, geralmente a mãe, nessas casas de apoio. No Brasil tem várias. Então, consideramos esse atendimento educacional prestado nessa casa de apoio como um atendimento domiciliar. Ou também um atendimento que seja prestado também crianças que vivam, né, em abrigos, que frequentem escola, mas passem, né, vivam em abrigos, e também sob o impedimento de frequentar a escola, elas também têm direito a esse tipo, enfim, de atendimento. O Brasil, inclusive, ele tem uma diversidade muito grande, e nós temos centros, né, de apoio
Por exemplo, o Pará tem um trabalho maravilhoso que desenvolve com mulheres vítimas de escalpo, e que também funcionam, que são acidentes que ocorrem no Rio, porque existem as populações ribeirinhas, então as mulheres perdem parte, às vezes, do corpo, né, da calota, e precisam ficar internadas. Então, muitas vezes, elas se alfabetizam ao longo desse processo de internação. Nós temos também os hospitais-dia, onde as pessoas passam, as crianças e jovens, para atendimentos de nefrologia, enfim. Então, é todo esse contexto que vai para além da sua casa enquanto domicílio. Pode passar. Bom, a resolução 2, de 11 de setembro de 2001, orienta os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de saúde, organizarem um atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde, que implica internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio a crianças, jovens e adultos. Vejam só. Essa resolução recortei para trazer, porque não se refere somente, que nós imaginamos o atendimento domiciliar ou o atendimento em classe hospitalar, imaginamos só a criança, o jovem, mas também o adulto, né? O adulto, seja o adulto que esteja na educação de jovens adultos, seja o adulto que esteja no ensino superior. Então, pensarmos essa modalidade transversalizando desde a educação infantil até as modalidades de atendimento para os adultos. Então, seria o direito de uma educação ao longo da vida. Hoje, nós temos discutido bastante essa tecnologia de educação ao longo da vida. O outro ponto também é a indicação para os sistemas de ensino. A maior parte, né, de vocês que estão hoje conosco são gestores de redes municipais, e saber, então, que cada rede tem a sua estrutura. O Brasil, ele é de uma diversidade imensa. Nós não podemos ter uma definição nós podemos ter diretrizes nacionais, mas cada município tem a sua peculiaridade. Então, criar esses sistemas de serviços de classe hospitalar e domiciliar é fundamental para que os munícipes possam ter garantido os seus direitos à educação, porque essas modalidades possibilitam a não evasão escolar. Bom, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, ela também tem um parágrafo recomendativo para a formação de professores, e aí faz alusão aos ambientes hospitalares e domiciliares. Porém, nós não tivemos, nesta política, diretrizes para uma efetivação, mas também essas modalidades encontram-se previstas nessa política. A resolução do Conselho Nacional de Educação de 2009 instituiu diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, e na modalidade de educação especial, o artigo 6º assim menciona: atendimento educacional especializado em ambiente hospitalar ou domiciliar será ofertado pelo respectivo sistema de ensino. Pode passar. Bom, vocês podem estar perguntando, sobretudo, eu sei que temos muitos cursistas que trabalham, né, em classe hospitalar, mas nem todos os alunos de classe hospitalar e do atendimento domiciliar, eles são alunos públicos da educação especial, na forma como a Lei de Diretrizes e Bases hoje concebe a questão das deficiências e dos impedimentos. Então, vocês já devem estar imaginando sobre a importância da relação da educação especial
com a educação básica, no sentido de poder garantir esse atendimento para todos os alunos. Então, nós temos a nossa LDB, ela pela Lei 13.716, que é a lei mais recente que trata sobre essa questão do atendimento em classe hospitalar e domiciliar, de 2018, ela passa a vigorar no artigo 4º, assegurando o atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica e internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência administrativa. Então, nós temos efetivamente agora, na Lei de Diretrizes e Bases, que é a lei que nos rege em relação ao sistema, né, de ensino, o artigo 4º, que trata da questão, né, desse regulamento na sua competência administrativa. Então, na competência administrativa de uma secretaria municipal, a importância de se oferecer essas modalidades. Pode passar. Bom, os nossos alunos públicos, né, da educação especial, com impedimento seja intelectual ou outros impedimentos, podem também apresentar comorbidades em suas condições de saúde, que também os deixam com baixa imunidade, e necessitando também de internações hospitalares e atendimento domiciliar ao longo da vida e ciclo de desenvolvimento. Vocês sabem muito bem disso, que muitas vezes um aluno, ele desaparece, a família deixa de levar esse aluno, e quando vamos verificar, esse aluno está internado, ou ele está com uma reclusão devido a uma recomendação médica, familiar. Então, nós temos muito essas questões com o nosso público, né? O nosso público, ele tem também comorbidades de saúde. Então, ele vai precisar também ser beneficiário não só das modalidades internas da escola do AEE, mas também dessas ofertas. Pode passar. Segundo Smith, ele define com um termo necessidades especiais de saúde, que eu gosto muito de falar. Ontem a doutora Cristina Delu citou a Declaração de Salamanca, inclusive, né, debatemos um pouco à tarde, porque eu entrei em algumas salas. Então, o Smith fala das necessidades especiais de saúde, né, que Salamanca fala das necessidades especiais de educação. São as doenças crônicas, doenças infecciosas. Hoje nós estamos no Brasil, em alguns estados, como Pernambuco, Rio de Janeiro, com as crianças com sequelas da síndrome congênita pelo Zika vírus, e são crianças que estão evoluindo para quadros de impedimentos múltiplos, crônicos. Então, são crianças que vão demandar um acompanhamento das modalidades da educação especial e as modalidades hospitalar e domiciliar. As STORTs também têm aumentado muito no Brasil. Eu faço parte de um comitê no Rio de Janeiro. O que são as STORTs? São também doenças infecciosas, e esse acrônimo STORT significa sífilis, por sífilis, T, toxoplasmose, R, rubéola congênita, C, citomegalovírus, H, herpes. Então, são doenças transmissíveis durante a gestação e que as crianças podem apresentar comorbidades, alterações do sistema nervoso central. Infelizmente, estão aumentando os casos no Brasil. As doenças crônicas infecciosas, como asma grave em crianças, muitas vezes elas perdem parte, né, nas mudanças sazonais, perdem parte daquele período, daquele mês, devido à impossibilidade, né, de respirar. A fibrose cística, diabetes, defeitos cardíacos congênitos, o câncer, a maior parte das crianças hoje que frequentam as classes hospitalares é por conta, né, do câncer, anemia falciforme, as crianças que vivem com vírus HIV, a hepatite B, dentre outras, necessitam de cuidados especiais em centros de atendimento especializados,
hospitais dia, então a criança renal crônica vai fazer uma infusão, ela vai, às vezes, passar o dia inteiro dentro de um hospital, presa a uma máquina, né, recebendo o seu tratamento, então ela necessita, nesse momento, desse acompanhamento, as casas de apoio, que demandam uma alteração da rotina de vida da criança, do jovem, que devem ser considerados no ambiente escolar. Não é só dar frequência para essa criança, esse jovem, mas é de que forma esse atendimento pode promover o link dessa criança com a vida. Não, nós estamos aqui falando da questão do tempo da pandemia, né? O tempo inteiro quem trabalha com classe hospitalar e APD já trabalha nessa perspectiva hoje que a pandemia tem nos angustiado tanto, como manter o link, né, a relação dessa criança, desse jovem com a vida, né, com a vida lá fora. Então, algumas dessas crianças jovens passam parte do ano letivo em processo de internação. Nós temos também as outras doenças raras, tanto as genéticas, né, como adquiridas também, que podem fazer parte dessas necessidades especiais de saúde. Então, o leque é muito grande. Você às vezes pergunta, não, nós não temos crianças nessa condição. Mas se vocês após o curso, vamos pensar no módulo dessa aula, como é que está, qual é a situação dessas crianças no meu município? Olha, o elenco de causas que coloquei de necessidades especiais de saúde, onde estão essas crianças? Será que elas estão na escola? Será que elas estão com absenteísmo na escola e muitas vezes ainda por não ter um olhar específico sobre essa criança, não foi iniciado um projeto? Nasceram bebês com Zika na minha cidade, ou crianças que tiveram alteração no momento do parto, que possam ser crianças que desenvolvam uma vulnerabilidade. Todas essas crianças podem e devem ser olhadas por esses projetos específicos de atendimento. Pode passar. E aí, algumas adequações curriculares, né, que são desenvolvidas, né, nesses espaços. Então, essa é uma foto disponível no livro Alunos com Síndromes Raras, Direito à Educação de Qualidade. É uma criança com síndrome de Apert em atividade com montagem em blocos no ambiente classe hospitalar. A criança possui ausência e deformação dos dedos de ambas as mãos, no braço direito um scalp, mas nem por isso ela está deixando, né, de brincar dentro da sua especificidade, né, motora. Esse caso é muito interessante, que é descrito no livro, que é uma criança síndrome de Apert, além da má formação nos órgãos, né, nos membros superiores, a criança apresenta também deformidade crâniofacial. Então, essa criança estava fora da escola e foi no atendimento de classe hospitalar que a professora identificou que ela já estava numa idade de escolaridade, 8 anos, mas as famílias tinha vergonha de levar essa criança à escola, porque já tinha tido uma situação desagradável, então ela estava dentro de casa, e foi a professora da classe hospitalar que promoveu essa relação com a escola mais próxima, e essa criança pôde ser matriculada, ela começou a frequentar o apoio de sala de recursos, e ela pôde recuperar, né, o seu vínculo com a escola. Então, nós estamos falando de um município no Rio de Janeiro. Então, nós imaginamos municípios mais no interior do Brasil, como muitas crianças podem estar sem acesso à escola, e num momento de classe hospitalar, de atendimento no hospital, com um professor de classe hospitalar, ser identificado e ela ter o seu vínculo com a escola reconstituído. Bom, um caso hoje, não é que em termos de pandemia, já nos preocupa, são os casos de síndrome inflamatória sistêmica pediátrica. Ainda são 600 casos relatados no mundo, mas já temos alguns casos no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo já relatado, e possivelmente alguns subnotificados. Geralmente são casos brancos, as crianças que adquirem Covid
inicialmente imaginava-se que a criança seria uma portadora sã do vírus, então ela poderia levar o vírus a um familiar mais idoso, ou um familiar vulnerável, mas hoje já se sabe também que algumas crianças podem desenvolver um quadro de síndrome inflamatória sistêmica. A princípio, imaginava-se que seria uma síndrome já conhecida como a síndrome de Kabuki, mas não, é uma síndrome específica, onde a criança desenvolve uma reação autoimune em contato com o vírus, e ela passa a ter alterações em órgãos vitais, pulmão, coração, e alterando, então, todo o seu perfil metabólico. Já se sabe que essas crianças podem necessitar de um longo processo de reabilitação, sobretudo reabilitação respiratória, e sucessivas internações e permanência domiciliar. Então, certamente serão crianças que agora, nesse momento pós-pandemia, vão precisar muito dos atendimentos pedagógicos domiciliares, porque muitas poderão necessitar de respirador, como algumas crianças já, que alguns locais atendem, com quadros de atrofia muscular espinhal, por exemplo. A Bahia faz um trabalho maravilhoso, o município de Salvador, que eu pude visitar, com a professora, nem sei se ela está fazendo curso, a Ives, que eu pude visitar, um trabalho belíssimo, com uma criança com atrofia muscular espinhal, num trabalho domiciliar, o quarto da criança praticamente transformado no espaço escolar, e essa criança não fala, perdeu a possibilidade de oralizar, mas ela responde pela uma forma de comunicação corporal, com movimentos da barriga, que indicam sim, que indicam não. Essa criança vai se desenvolvendo, estimulando seu conhecimento. Então, nós temos essas crianças, possivelmente possam ser crianças que necessitem desse acompanhamento. Pode passar. O atendimento em ambiente hospitalar e domiciliar, ele já demanda do professor cuidados especiais na rotina, né, e uso de materiais, e aí nós vamos pensar no que estamos vivendo agora, né, no Brasil e no mundo, em relação à questão do Covid. Assistimos no início, todo o processo de início do Covid, até a dificuldade de EPI, dos equipamentos, né, de prevenção, com os próprios profissionais à frente, né, eu digo os profissionais de saúde à frente, para poderem estar, enfim, lidando com os pacientes, os jalecos, máscaras, né, tanto as máscaras descartáveis, como as máscaras com tipo self-shield, enfim. Então, se nós temos, os hospitais tinham essa demanda em relação aos profissionais de saúde, e podemos imaginar em relação aos profissionais de educação que nos hospitais já trabalhavam. Então, alguns precisaram, na maior parte dos hospitais, alguns não, na maior parte, interromper o processo regular de ir até ao hospital para atender as crianças nas classes hospitalares. Embora essas classes, já a princípio, sejam classes bastante diferenciadas, onde o professor tem todo um cuidado, uma formação diferenciada para lidar, por exemplo, nesse espaço. Como, por exemplo, o uso de jaleco adequado para o ambiente hospitalar, não é? Aquele jaleco utilizado no ambiente, não é um jaleco que vai ficar saindo daquele ambiente hospitalar para transitar em outros espaços. Não usar anéis, pulseiras, brincos. Vejam só que muitas determinações que vocês já vão ver, que faz parte da rotina de um professor de classe hospitalar, são algumas rotinas que foram orientadas em relação à questão da prevenção com Covid, porque são prevenções para não transmissão de vírus, de bactérias, né,
cuidados permanentes de asepsia da mão. Esses são os protocolos básicos, né, de um professor na classe hospitalar. Seleção de brinquedos e jogos que possam ser lavados em solução com Germe-Kill. Às vezes, assim, aquele ursinho bonito, maravilhoso, mas que é um ursinho de pelúcia, e a pelúcia, ela deflagra a asma, ela também não pode ser asepsiada. Então, alguns joguinhos, alguns brinquedos, eles precisam ser repostos e transferidos para outro tipo de material. Então, o professor, ele estuda muito a usabilidade dos materiais. O professor de classe hospitalar estuda muito essa questão da usabilidade dos materiais. Então, evitar brinquedo de lã, pelo, tecidos, jogos comprados ou produzidos em livros de história. Muitas vezes o professor ele refaz esse seu material, plastificando para terem durabilidade e também poderem ser asepsiados, porque o material, um joguinho, por exemplo, um joguinho de memória em papelão, ele retém, além dele ser mais perecível, né, de cair um álcool, enfim, com a plastificação, ele pode ser higienizado com álcool 70, agora está famoso, né, o álcool gel 70, ou o álcool 70 ou Germe-Kill e poder ser utilizado. Muitas vezes o kit tem que ser para cada criança mesmo, o professor cria o kit, pode passar. Bom, alimentação, troca de roupa, banho, elas sempre deverão ficar a cargo do cuidador ou profissional de enfermagem, podendo o professor estar presente neste momento, se implicar em alguma atividade de caráter pedagógico previamente combinada com o cuidador ou o enfermeiro. Então, nesse momento, o professor ele vai estar junto com o cuidador, com o enfermeiro, fazendo até as atividades lúdicas naquele momento, onde a criança está recebendo, né, o banho, sendo banhada, orientar o cuidador a nomear as partes do corpo da criança, quando é uma criança que necessite desse estímulo, cantar uma musiquinha, ela perceber a temperatura da água, mas essas atividades não são atividades do professor. Mas o professor, ele deve estar junto, orientando o cuidador no sentido da estimulação. Inclusive, alguns professores estão, nesse momento da pandemia, dando continuidade aos seus atendimentos através, ontem, Leandra mostrou muito bem, o uso de videochamadas, né, do próprio WhatsApp, conversando com as famílias e mantendo essas orientações em relação a aproveitar um momento de alimentação, um momento do banho, para fazer um estímulo, né, da criança, que às vezes, naquela correria, o cuidado, quer dizer, por exemplo, o interesse de um cuidado de enfermagem é realmente aquela criança ser alimentada, o interesse de um cuidador, mas o olhar do professor já é um olhar diferenciado. Quer dizer, como é que eu posso aproveitar aquele momento que a criança está recebendo o alimento para ela sentir o cheirinho da maçã, né, para ela sentir a textura de um grãozinho de feijão, porque tudo isso é o que é fonte de conhecimento, né? Não só a fonte de conhecimento do corpo, mas a fonte do conhecimento das coisas no entorno. Em caso de isolamento respiratório, é muito comum, né? A SARA hoje, o Covid-19 é uma SARA, uma síndrome respiratória grave, e em hospitais graves, né, de internações graves, pacientes graves e permanentes, é muito comum, nós temos o chamada sala do isolamento, que às vezes até assusta, sala do isolamento, aí às vezes você está lá, a sala do isolamento vai ter um brinquedinho pendurado, é uma criança em isolamento. E às vezes assusta, né? Assusta muito, entristece, uma criança em isolamento, mas naquele momento é o que ela precisa. Muitas vezes uma criança com uma complicação, por exemplo, de catapora, uma complicação sistêmica, ela precisa ficar numa sala isolada, porque senão há uma propensão de contaminar toda uma enfermaria.
Então, esse isolamento é para garantir tanto a criança, que está com uma condição vulnerável imunológica, quanto também o restante, né, da enfermaria. Então, mesmo nessa sala de isolamento, o professor, ele também deve levar o atendimento. E aí, ele tem um respaldo maior ainda, ele se resguarda maior ainda, porque ele também pode ser uma fonte de infecção secundária para a criança, ou então também um vetor de transmissão para outras crianças. Então, são as luvas descartáveis, capotes descartáveis e máscara, porque existe uma diferença entre o jaleco e o capote descartável. O jaleco é quando eu posso transitar, né, no hospital, com o jaleco, que é lavado ao fim de cada dia de atendimento, de cada plantão. E o capote descartável é aquele que tem que ser retirado e levado, né, para o chamado expurgo, que é um setor do hospital onde ficam as roupas, né, descartáveis, e para ser descartado. Que foi essa a grande dificuldade no início da pandemia, quer dizer, nós não tínhamos uma quantidade suficiente de capotes descartáveis, né, de máscaras descartáveis, porque geralmente elas são usadas mais pontualmente para casos de SARS, mas que com a questão do Covid, praticamente as enfermarias todas grandes enfermarias passaram a ser enfermarias de grande risco. Então, podemos avaliar como fica, nesse momento, impossível até esse acompanhamento direto, né, do professor. Alguns locais, a gente vai falar daqui a pouco. Orientar aos alunos nos cuidados, né, com materiais, máscaras, não levar os brinquedos à boca, isso já é um protocolo de quem trabalha com classe hospitalar, orientar a criança naquele momento sobre a preservação do seu corpinho, né? Por que ela não pode? Se ela não pode levar a mão à boquinha, comumente, dando no hospital, não pode. Ela não pode levar o brinquedinho na boca. Então, isso faz parte de uma rotina, o cuidado do corpo, com musiquinhas, com jogos, para que a criança também, no ambiente hospitalar, saiba se preservar, né? Não balançar o braço, ter cuidado, né? Para que a veia, né, não seja perdida porque é dor, né? Colocar um scalp. Então, todo esse trabalho com o corpinho e de entender também o que está acontecendo é feito durante o período da internação. Eu falo com a criança, né, o corpinho, mas todos nós estamos numa situação de vulnerabilidade no hospital, nós precisamos desse cuidado, não é? Alguém que nos informe, que nos oriente. Então, esse trabalho com a criança e com o adolescente é bem maior ainda. Pode passar. Então, esses cuidados são os de rotina, pelo fato dos alunos poderem estar com baixa imunidade. Então, em tempos de pandemia, esses atendimentos de forma presencial poderão ser suspensos de acordo com as decisões dos órgãos sanitários, mas devem ser mantidos de forma remota. Então, como é que eles podem ser mantidos, né, de forma remota, ou como alguns locais do Brasil e professores estão fazendo? Por meio de articulação entre família, escola, equipe de enfermagem, né? Então, tem professores que levam os kitzinhos de material, entregam a equipe de enfermagem para que a equipe de enfermagem direcione a entrega desse material para as crianças. Fazem lives com as famílias que têm disponibilidade, né, de terem o acesso ao telefone. Os contatos, então, eles podem ser realizados de forma síncrona, né? Ligações por WhatsApp, aplicativos de Zoom, Meet, vai depender muito do nível de acesso que aquela família tenha naquele momento, com os recursos de alta tecnologia. Mas nós temos os recursos também tecnológicos, né? Porque a gente imagina a tecnologia, a gente já imagina um celular, né? Mas a técnica é a capacidade que o ser humano tem de transformar o mundo. Tem um filme muito interessante, que é 2001. Olha, 2001, imaginava-se que o mundo já seria, né, uma estratosfera. 2001, Odisseia no Espaço, vocês puderem assistir, tem uma cena muito bonita que fala
de como que a diferença, né, na escala zoológica, né, do homem, né, para os outros antropóides, que são os macacos brigando, e um macaco pega um osso e transforma aquele osso num instrumento de guerra. Ele tenta, com aquele osso, faz um ato de que vai bater nos outros, e eles se afastam. Aí ele joga aquele osso no espaço, o osso roda e vira uma nave espacial. Eu acho essa alusão muito bonita, porque esse é o momento em que o homem transforma a natureza. Então, a tecnologia é quando nós transformamos algo que não está feito para aquilo, e nós vamos transformar. Uma criança, no finalzinho dos 2 anos, ontem foi falado de Piaget, ela já faz esse início do comportamento simbólico, que é quando ela transforma, por exemplo, uma canetinha num avião. Isso é uma técnica, né? Ela está transformando. Então, o trabalho, eu estou falando isso tudo por quê? Porque quando nós aproveitamos, por exemplo, materiais de encarte de supermercado, transformamos em cartinhas de jogos, plastificamos, isso é uma tecnologia para fazermos uma adequação, ou quando trabalhamos, pedimos à mãe que traga o biscoito, a sobremesa que a criança gosta de comer, plastificamos e criamos cards para que aquela criança possa usar como material de comunicação alternativo, nós estamos realizando uma tecnologia. A gente, às vezes, imagina que a tecnologia, então, você tem uma high technology, que a tecnologia de custo, é como se fosse, né, as adaptações curriculares de grande e pequeno porte, né? Então, essa transformação de materiais tecnológicos que o professor vai construir e encaminhar para o aluno, alguns locais estão fazendo, encaminhando, né, para as equipes de enfermagem, podendo essas crianças terem no leito, porque geralmente a maior parte dos hospitais também o espaço das classes também não pôde também mais ser frequentado, justamente para evitar o contágio, o intercontágio das crianças internadas. Então, esse acompanhamento tem acontecido muito no leito, que a gente chama de abordagem no leito. Pode passar. Bom, alimentação... não. Bom. Já falei, pode passar. Pode passar. Pode passar? Bom, então, de modo remoto, neste momento de distanciamento e isolamento, há necessidade de termos ações flexíveis e um intercâmbio entre as secretarias, né? Dentro da Secretaria de Educação, entre a educação especial, os professores itinerantes, os professores do AIE, os professores do atendimento hospitalar e domiciliar, e, sobretudo, é muito importante, se a secretaria de vocês ainda não tem, instituir o programa de saúde escolar. O PSE é fundamental, ele é uma instância fundamental. É um professor, o PSE é um professor, articulador na Secretaria de Educação, cuja meta é fazer a relação entre educação e saúde, entre a atenção básica. O que é atenção básica? São os postos de saúde. A atenção básica é aquele primeiro local que nós vamos procurar para pedirmos ajuda quando estamos com problema de saúde. Então, a gente chama de atenção básica, são os postinhos de saúde. A gente também imagina, por exemplo, todas as crianças nossas da educação especial têm que ser atendidas em grandes centros de referência. Não, se você tem um bom pediatra, de desenvolvimento, uma boa equipe de desenvolvimento infantil, onde você tenha no posto de saúde um psicólogo, pediatra, um fono, aquela equipe pode dar conta daquele atendimento emergencial local daquela criança. Nem todos precisam ser atendidos em centros de referência. Então, esse profissional do PCL é fundamental, porque ele vai fazer a relação entre a educação e os agentes de saúde. Os agentes comunitários de saúde também são importantíssimos nessa relação.
o programa de saúde na família também é muito importante. Então, a educação ela precisa, sobretudo quando falamos de crianças com vulnerabilidade de saúde, ter essas interfaces. Com o programa de atendimento domiciliar dos hospitais, vários hospitais possuem o PAD, que é um programa de atendimento domiciliar, e as equipes de humanização dos hospitais. Então, eu posso começar a iniciar um projeto para a implantação de uma classe hospitalar no hospital, ou de um APD, fazendo, primeiro, avaliando na minha rede, com os meus diretores, com os meus orientadores educacionais, quais são as crianças e as pessoas vulneráveis na sua escola, e iniciarmos esse acompanhamento. Para podendo, então, oferecer a essa criança, o jovem internado em domicílio, a sua família, receberem esses materiais de orientação acerca da estimulação e desenvolvimento do aluno. Pode passar? Já estamos no... Tá? Então, o professor do atendimento escolar em ambiente hospitalar necessita ter um grande conhecimento sobre as características de cada ciclo de desenvolvimento. Daí, esse professor é um professor que eu falo assim, igual o mágico com a cartola. Todos os professores têm que entender desenvolvimento, mas ele tem que, ali chegou aquela criança naquele momento, a gente fala muito de PEI, né? Então, o professor, então, da classe hospitalar, ele faz ali o PEI naquele momento, que ele está recebendo aquela criança ali, ou aquele jovem, e é ele que vai ter que, às vezes, fazer essa primeira abordagem, qual é a escolaridade. Então, ele tem que ter, assim como o mágico, né, com as suas diversas coisas que surgem da cartola, vários planejamentos diversificados. É como se a classe hospitalar e o próprio APD, ele fosse uma classe multisseriada. Né? No Brasil, nós temos muitos, nas escolas rurais, classes multisseriadas, com crianças de diversos níveis, né? Níveis de escolaridade, né? Anos de escolaridade. Então, eles também têm, além de ter também diversas faixas etárias. Então, é como se fosse uma classe multisseriada. Então, esse professor ele tem que ter um domínio muito grande do desenvolvimento humano e das necessidades e adaptações. Pode passar. E aí eu trouxe esse material, que é uma cartilha, tá, do Ministério. Pode passar? Pode passar, que eu vou fazer aí a descrição da imagem, né, uma cartilha do Ministério de Assistência Social. Eu achei assim, muito interessante essa cartilha, porque ela fala de orientações em relação à prevenção do Covid, e ela é um instrumento, essa cartilha é um instrumento, assim, com uma usabilidade muito grande, porque tem uma parte em Libras, ela é bem objetiva, ela tem imagens muito simples, de como é que é feito o contágio, então, mãos se tocando, tosse, então, são imagens muito objetivas, duas mãos se encontrando, um rosto expressando mesmo a tosse, né? Um termômetro indicando a febre. Então, esse material, o link ele foi deixado, muito interessante, porque a gente pode utilizar, por exemplo, o desenho desse pode se transformar numa figura onde você possa criar um jogo, um joguinho de encaixe, um joguinho de memória, uma linha do tempo, que vem antes, do que vem depois, apertou a mão, não usou, não lavou, aí depois ficou com febre. Então, você pode utilizar esse material, que me pareceu assim, um material muito, assim, muito adequado, né, com uma usabilidade muito boa, um material recente, né, do Ministério, e que vocês podem adaptar esse material também como um material para abordagem de prevenção e de orientação. Pode passar. E mais, assim, informações sobre essa nossa palestra de hoje, o último sessão, é a sessão número 5 do nosso módulo de impedimento intelectual, foi uma sessão totalmente dedicada a atendimento em ambiente hospitalar e domiciliar, e mais informações também nós temos lá no nosso núcleo, né, no nosso site do Núcleo de Educação Especial Inclusiva, onde nós temos alguns artigos também, que tratam especificamente dessas modalidades de atendimento. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade